Você pega a carta de 2 Tessalonicenses, começa a estudar, você vai perceber algo muito interessante. Geralmente estudam 2 Tessalonicenses capítulo 2 para falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Mas 2 Tessalonicenses capítulo 2 é a continuação do capítulo 1. Para você entender melhor o capítulo 2, você tem que estudar o capítulo 1. O capítulo 1 fala justamente o período que a igreja estará vivendo, no período de tribulação. Tribulação depois a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo fala em que o momento em que a igreja estará passando antes da vinda de Cristo, momento de tribulação, de perseguição, né? E aí ele fala do conforto da vinda de Jesus Cristo. Já o capítulo 2 explica, né, um momento, explica o tempo da vinda de Jesus Cristo. Mas é crucial você estudar o capítulo 1. Se você pegar o capítulo 1, né, 2 Tessalonicenses, e você começar a ler, por exemplo, a partir do versículo 4, depois você estuda aí, a partir do versículo 4 diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Perceba que para nós, para a gente ser digno do reino de Deus, nós temos que passar por tribulações. Todos nós passamos por momentos de tribulação. Só que essa tribulação aqui é mundial, é no mundo inteiro. Nunca houve uma tribulação como vai haver, né, nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos. Então, esse período aqui é um período mundial. Tudo bem que já teve momentos de tribulações da igreja primitiva, tal, perseguição, Segunda Guerra Mundial, lá na época de Hitler, mas ali era um povo específico. Mas a grande tribulação é para o mundo inteiro. A igreja toda estará passando por esse momento. Aí você vai lá no versículo 6, versículo 7, diz assim: e a vós que sois atribulados, olha só, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com anjos do seu poder. Né? Aí você vai continuar lendo, você vai perceber que aqui está falando da vinda de Jesus Cristo. Então, o que antecede a vinda de Jesus Cristo é a tribulação. A tribulação a qual a igreja estará inserida. Porque a esperança do mundo nesse período é a igreja do Senhor. A esperança para que as pessoas se arrependam nesse último período é a igreja do Senhor, porque Deus vai estar derramando a sua ira através da igreja, através das 2 testemunhas. As 2 testemunhas não são 2 pessoas literais, porque o livro de Apocalipse não é um livro literal, é um livro de parábolas, de alegorias. Então, se você interpretar que 2 testemunhas são literais, então você está dizendo que essas 2 testemunhas vão cuspir fogo. E, na verdade, quando fala que transmite fogo, ali é as palavras das testemunhas que vão queimar os corações. Porque Deus vai derramar seu último Espírito, vai derramar suas últimas chuvas, ou seja, o derramamento do Espírito Santo pela segunda vez, que é a chuva seródia, porque em Atos 2 ali foi derramada as primeiras chuvas, chuva temporã, e depois será derramada a chuva seródia. E Tiago fala sobre isso, carta de Tiago fala sobre isso. Então, ele vai derramar as últimas chuvas. As 2 testemunhas na unção de Moisés e Elias, ou seja, judeus e gentios, a igreja do Senhor, estará profetizando. Então, vai ser ira para aqueles que não creem, né? Começará a ira do Senhor para aqueles que não creem, continuar não crendo, teimando, e salvação para aqueles que se arrependerem nesse último momento. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 1 fala justamente sobre isso. O capítulo 2 é a continuação. Geralmente, os pré-tribulacionistas, os pentecostais, estudam o capítulo 2. Mas estuda o capítulo 1, você vai perceber que a igreja, sim, estará na grande tribulação. E nenhum pastor, geralmente, não vou dizer que são todas, fala sobre isso, prega sobre, porque eles querem pregar sobre teologia da prosperidade, que você vai vencer. E, pelo contrário, nós devemos alertar esse período, nos preparar para esse período.
para que, quando chegar esse período, você saber o que vai fazer. Porque você saberá o que vai fazer. Mais importante é estar preparado. Mas você estará preparado se for pego de surpresa que você estará nesse período?